Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial, é um grande prazer, estamos na 95,7 FM, pela M660 e também pelo site www.radiomundial.com.br. Muito bem, hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Mundial, meu colega, médico veterinário, professor, doutor, Sidney Piesco. Bom dia, Sidney, tudo bom? Bom dia, Marcos, tudo bem? Sidney, falar do seu currículo aqui, se eu falar tudo, acaba o programa. Então vamos lá. Médico veterinário, você é fisioterapeuta, é uma das suas expertises, né? Uma das suas especialidades. Você é acupunturista. Sim. Escritor. Também. Professor. Sim. Empresário. Empresário também. Vamos parar por aqui? Tá bom. Sidney, é um grande prazer receber você aqui nos estúdios da Rádio Mundial. E você é sócio-proprietário do Instituto Brasileiro de Recursos Avançados, que é uma escola, não é isso? Sim, é uma escola voltada para... Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma escola voltada principalmente para os médicos veterinários, mas também para outras classes de profissionais. E a gente trabalha muito o pós-graduado, né? Então o veterinário ele faz a graduação e depois a gente complementa essa graduação, a gente dá para ele uma especialidade, seja em cursos pequenos, cursos médios ou até pós-graduações lato sensu. E como é que você, Sidney, chegou como empresário? Qual a tua visão em relação a isso? Você viu a necessidade de preparar o médico veterinário recém-graduado? Sim, o que eu notei foi assim, eu sempre falo a mesma coisa, a gente na faculdade, a gente aprende, durante a faculdade toda a gente sai sabendo 5% do que precisa, e se a gente estudar até o final da vida vai saber 50%. A gente nunca tem, o ser humano nunca vai chegar a saber tudo que ele necessita. E não porque a faculdade é falha, a faculdade vai dentro da capacidade dela. E o Instituto, o IBRA, né, Instituto Brasileiro de Recursos Avançados, ele dá um pouco a mais para o veterinário, para que ele consiga alcançar esses 50% e para que os animais tenham um bom tratamento. É super importante isso, né? Agora, Sidney, você também é um escritor. Você escreveu quantos livros? Atualmente eu estou com 6 livros publicados. Na verdade eu sou escritor como hobby, só que é um hobby que está virando meio sério, porque já estou com muitos livros publicados e não são da área de veterinária. Eu procurei alguma coisa que eu fizesse porque a profissão de veterinário é realmente muito estressante. A gente trabalha muito, a gente tem uma carga muito grande nas costas, então eu precisava de alguma coisa que eu gostasse de fazer nas horas vagas. E eu comecei a escrever romance e ficção. Eu tenho um livro de romance e ficção, tenho um livro só de ficção e tenho um livro policial também. E dentre esses 6 livros que eu tenho. E eu tenho um livro de empreendedorismo, marketing e linguagem corporal, que é o que eu gosto de falar bastante, que eu conto a minha trajetória toda até chegar no instituto, que é uma trajetória eu nasci pobre e hoje eu sou dono de um instituto. Então eu gosto de passar isso para os outros, para tirar aquela coisa de, se eu nasci pobre, eu nunca vou ser ninguém na vida. Né? Todo mundo consegue alguma coisa se batalhar. Entendi, que interessante. E a tua carreira de médico veterinário, como é que foi? Por que você decidiu ser médico veterinário? É engraçado porque assim, até os 6 anos eu queria ser astronauta, como toda criança, todo moleque, eu também. Aí me falaram assim, que jamais um brasileiro ia ser astronauta. Por coincidência, o astronauta brasileiro tem a minha idade. Né? Aí eu desisti de ser astronauta e com 6 anos eu resolvi que eu queria ser veterinário, não porque eu sempre gostei de animais, mas eu gostava de animais, de medicina e biologia. A veterinária é que juntava tudo, né? Animal, medicina e biologia. Então eu comecei a querer ser veterinário com a cidade. E eu direcionei toda a minha vida para virar um veterinário. Estudei muito, trabalhei muito para ter condições de um dia fazer uma faculdade de medicina veterinária. E eu consegui chegar aqui. Não foi fácil, porque realmente quando você nasce numa família mais pobre, você tem muita dificuldade, nunca faltou comida, nunca faltou nada disso. Meu pai era muito trabalhador, mas ele jamais conseguiria me pagar uma faculdade,
jamais conseguiria me sustentar. Eu fiz a USP aqui em São Paulo, mesmo sendo de graça, ele não conseguiria me sustentar até 20 e poucos anos fazendo a faculdade. Então eu montei uma fábrica, eu que saí do nada, montei uma fábrica de bateria. Depois disso eu vendi a fábrica e fui ser veterinário, fui para medicina veterinária clínica geral, e eu comecei a ver que eu precisava fazer algo mais. E nesse algo mais, eu comecei a estudar muito ortopedia e fazer cirurgia para os veterinários, para as clínicas veterinárias. Aí começou a faltar alguma coisa depois da cirurgia ortopédica, que era a fisioterapia. Eu fui estudar fisioterapia e comecei a trabalhar com essa especialidade e acabei desistindo das cirurgias porque não dava mais tempo. Então eu trabalhei só o pós-operatório. E aí a acupuntura foi uma consequência, porque a acupuntura, ela junto com a fisioterapia, ela diminui pela metade o tempo de recuperação do animal. Nossa, tudo isso? É bastante coisa, mas... Muita coisa. Que maravilha, né? É uma vida, né? É uma vida que foi toda pro lado da medicina veterinária. Então, a tua formação, a princípio, clínica geral, depois cirurgião, viu que havia problema nas recuperações, Sim. Buscou no pós-operatório a fisioterapia, depois a acupuntura. Isso mesmo. Até a acupuntura foi engraçado porque ela veio no meu mestrado. Eu estava fazendo mestrado de fisioterapia veterinária, que foi com laser terapia, né? E me colocaram junto com o pessoal numa sala que eles faziam acupuntura. E eu achava o seguinte, até Deus castiga quando a gente fala besteira, né? Cai no olho? Cai. Eu sempre falava assim, olha, para mim a acupuntura é espetar o cachorro e tirar dinheiro do proprietário. Aí o que Deus fez? Me tornou um professor de acupuntura para eu aprender, né? Porque eu vi, eles me colocaram na mesma sala com o pessoal e eu comecei a ver o resultado da acupuntura. Aí eu fui atrás, falei, não é possível que isso funcione tão bem. E realmente é uma coisa espetacular, né? Então hoje eu adoro acupuntura e eu não consigo trabalhar sem ter acupuntura junto. E hoje você atende? Você trabalha como médico veterinário? Você opera? Você atende no dia a dia? Sim, eu atendo. Eu dividi meu dia em duas partes, né? De manhã eu faço atendimentos em domicílio. Eu adoro ir na casa do cliente, adoro conversar, adoro fazer esse atendimento junto com o animal. Então eu faço atendimento de fisioterapia e acupuntura. E à tarde, a partir da tarde, eu trabalho para o instituto. Às vezes eu trabalho em casa, às vezes eu trabalho no instituto, que hoje é uma maravilha, né? A gente pode ficar em casa e estar conectado com tudo, né? É verdade. Então eu trabalho, eu dividi assim em dois. Na verdade em três, porque depois de umas 6, 7 da noite, aí eu começo a escrever. Entendi. Para descansar. Você dorme, não? De vez em quando. De vez em quando. Sidney, qual que é a tua visão em relação à medicina veterinária? Você fez um comentário aí. A medicina veterinária, o veterinário é muito estressado, é uma profissão muito estressante. Qual que é o teu termômetro em relação a isso? O que você sente hoje do médico veterinário atual numa cidade como São Paulo? Olha, o estresse, ele vem de vários fatores. Para mim, eu acho que ele vem de vários fatores. Primeiro, a cobrança que o próprio veterinário se faz. Eu lembro quando eu era clínico geral, que chegava um animal doente, que eu sabia que eu não ia conseguir salvar. E eu tentava e não salvava, claro. E eu ia para casa pensando, o que eu podia ter feito para salvar? No fundo, eu sabia que eu não podia, mas aquilo ficava me martelando o tempo todo. Isso é uma cobrança que o veterinário tem. E outro problema que a gente vê hoje, que não era na minha época, é a falta de dinheiro mesmo. A remuneração, para quem não é especialista, é uma remuneração baixa. E essa remuneração baixa, ela causa muito estresse, porque você trabalha muito, a carga horária é muito grande, a tensão é muito grande e você acaba ganhando pouco. Ao contrário de quem é especialista. Hoje quem é especialista, especializado em alguma área, aí já ganha melhor e trabalha bem menos. Por exemplo, eu só faço atendimento de segunda a sexta de manhã. Eu poderia sustentar minha família só com isso. Não precisaria do instituto para sustentar minha família, mas por ser especializado em uma área. Mas se eu tivesse com clínica geral hoje, eu precisaria pedir dinheiro para minha esposa. O que você sente dessas especialidades as quais você tem hoje? Você acha que tem crescido muito, deveria crescer mais, demorou para chegar onde chegou? E você, que é uma pessoa que viaja muito aí para fora, o que você vê lá fora que a gente pode comparar com o nosso país? Olha, eu vou falar do meu orgulho aqui.
Eu fui um dos primeiros a começar a fisioterapia veterinária. Na verdade, meu sócio foi o primeiro, eu fui praticamente segundo ou terceiro a começar. Não existia nada de fisioterapia veterinária, tanto que eu pagava uma fisioterapeuta humana para ela me ensinar o que eu poderia fazer nos animais. Hoje tem os cursos de fisioterapia veterinária, ficou fácil, né? E o meu orgulho é o seguinte, eu saio para dar cursos fora do país, Portugal, México, e a gente vê o quanto a nossa medicina é avançada. Tanto a medicina veterinária quanto a fisioterapia veterinária é avançada em relação aos países de fora, Argentina, todos os outros países. A Argentina até que a fisioterapia veterinária está bem avançada, mas os outros países, o Brasil é um dos mais avançados do mundo nessa área. E a acupuntura também. É um dos países mais avançados do mundo. Até a acupuntura brasileira hoje está à frente da acupuntura chinesa. Nossa. Então, o brasileiro é muito criativo, né? Então, o brasileiro, onde coloca a mão, ele faz direito. O problema, a gente tem o problema do problema de política, tudo, né, que a gente sabe. Mas se deixar só na mão do brasileiro, o brasileiro comum, o Brasil cresce muito, porque o brasileiro é um povo muito criativo e consegue trabalhar tudo muito bem, né? Na verdade, se não atrapalhassem a gente, né? É bem isso, né? Infelizmente eles atrapalham, né? Isso, a gente é criativo, faz tudo isso apesar dos políticos do governo, né? Sidney, dentro dos cursos do Instituto Brasileiro de Recurso Avançado, quais os cursos que são os carros-chefes? Qual é a grande procura que os alunos buscam lá na sua empresa? Hoje a gente tem uma grande procura nos nossos cursos de pós-graduação, principalmente pós-graduação de fisioterapia veterinária e acupuntura, e num curso que a gente faz que chama reabilitação animal. Esse curso de reabilitação animal, o profissional ele sai formado em fisioterapia veterinária e acupuntura. Então ele aprende na pós-graduação as duas especialidades. Então esse é o que tem maior procura lá com a gente. E esses são os carros-chefes. E aí a gente tem os cursos menores, cursos de 3 dias, cursos de 2 dias também, que são muito procurados. O Instituto, o IBRA, ele tem crescido muito, graças a Deus, né? E aos nossos trabalhadores lá, a gente tem um povo maravilhoso lá, e que tem levado muito bem o Instituto, e a gente tem crescido 30%, 40% ao ano, em número de alunos, em tudo, e muito bem conceituado, graças a Deus, né? Então, assim, todos os nossos cursos, eles estão sempre cheios. Então, são praticamente, mas se você me perguntar qual que você tem mais orgulho, é o reabilitação animal. Reabilitação animal. Isso. Porque já vem físio e acupuntura ao mesmo tempo. Isso, a gente forma um excelente profissional aí. E você acha que essa especialidade hoje é uma das mais buscadas, procuradas pelos tutores dos animais, em função do envelhecimento da população de cães e gatos, etc? O que acontece assim, quando eu comecei a clinicar, eu comecei em 92. Vou dar um exemplo, um pastor alemão, ele vivia de 10 a 12 anos. Então ele não tinha tempo de ter doença de animal mais idoso. E hoje, um pastor alemão com 15 anos ainda está bem, ainda está vivo, está bem, está andando. Só que ele começa a ter os problemas que os idosos têm. Artrose, artrite, vai ter problema de coluna. Então hoje a procura é muito grande, principalmente porque as pessoas estão procurando alternativas. Elas não querem mais, se tem um problema de coluna, vou dar anti-inflamatório. Elas não querem mais dar medicamento. Elas querem até dar o medicamento para tirar dor na hora, mas elas querem um tratamento mais efetivo. Então, hoje eu até falo para os alunos, eu falo, olha gente, vocês vão começar a fazer o curso, no primeiro ano vocês vão falar, não dá muito dinheiro, depois no segundo ano vocês vão falar, pelo amor de Deus, o que tem de trabalho eu não aguento mais, porque é muita gente atrás, muita gente procurando, principalmente essas duas especialidades. Mas também tem dermatologia, tem outras. O ideal hoje é que nem a medicina humana, é você não ficar preso só na clínica geral. É você ter uma especialidade mesmo, e essa especialidade é o que vai te fazer crescer mesmo e trabalhar direito. Porque assim, eu conheço alguns veterinários que conseguem fazer tudo, mas o ser humano é limitado. Você não consegue ser um bom cardiologista e um bom dermatologista ao mesmo tempo, né? O ideal é você seguir uma linha só, e você vai trabalhar muito melhor o animal do que se você querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E vocês têm intenção de fazer cursos para não veterinários? Sim, nós temos até, porque a gente tem a página, por exemplo, a página para veterinário, ela chama IbraVet.
ibravet.com.br. E a gente tem o ibraworks.com.br, que é para não veterinários. A gente tem, por exemplo, curso de espanhol, na verdade, para negócios, próprio para negócios. A gente tem outros cursos em marketing, tem algumas coisas que a gente está entrando. Mas a nossa ideia é entrar mais forte nessa área também, não só na veterinária, porque a veterinária já está bem consolidada. Então a gente quer também expandir para outras áreas. E tem mercado para isso, para dar para um pau? Tem, porque hoje as pessoas precisam de especialização, né? É lógico que eu não vou falar, olha, sai correndo e abre uma empresa de curso. Porque aí vai ter que concorrer com Ibra, vai ter que concorrer com grandes empresas, não vai conseguir. Porque a gente está 16 anos no mercado e já tem todo o caminho, né? Então, eu até falo no meu livro de empreendedorismo, eu falo, gente, vocês não têm que tentar fazer igual ao outro. Porque se você fizer igual ao outro, o outro já fez. Ele vai te passar a perna fácil. Você nunca vai ser melhor do que ele, porque ele sempre vai estar na frente. Você tem que saber o que o teu cliente precisa e fazer o que ele precisa, ter uma ideia nova. Sempre ter uma ideia nova. E não tentar copiar os outros. Eu acho que isso é a grande sacada do empreendedorismo. O empreendedor bom é aquele que sempre está pensando para frente. E não aquele que pensa, vou copiar o outro e vou tentar ser melhor. É ele ter um insight, uma amplitude de consciência, onde ele vai ter algo novo. Isso. Grandes pensadores falavam, né? Grandes empresários também falavam, você não precisa perguntar para o cliente o que ele precisa, você precisa inventar alguma coisa que ele vai precisar. Então você precisa fazer alguma coisa, já tem que pensar lá para frente, porque agora se você falar para um cliente, o que você precisa? Para um cliente de veterinária, ele vai falar acupuntura. Tá? Agora se você falar, não, eu preciso fazer alguma coisa depois da acupuntura, que é o que eu já estou pensando, você precisa fazer alguma coisa depois da acupuntura, aí ele vai, mais para frente ele vai precisar disso. Então você precisa estar sempre um passo à frente. É um visionário. Tem que estar sempre antevendo os acontecimentos, fazendo uma premonição do mercado. Isso, eu vou falar uma coisa, não é fácil ser empresário. Principalmente no Brasil, né? Mas eu não preciso nem falar disso. Não é fácil porque assim, você dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, você vai numa festa, está pensando nisso, você está sempre focado naquela tua empresa, o que você tem que fazer, e às vezes é numa festa que você tem um insight, assim, opa, é isso daqui que é ideal. Pra você ter uma ideia, meu segundo livro, ele veio todo na minha cabeça, eu estava caminhando. Eu ia falar isso. Eu tenho as ideias caminhando. Então. Quem falava isso é o Luiz Antônio Gasparetto. Ele falava dessa questão de você caminhar e ao mesmo tempo, quando você desfoca do teu trabalho, é que as coisas acabam caindo a ficha, né? Então as grandes ideias surgem exatamente quando você não está focado. Isso, é bem isso mesmo. O primeiro livro veio quando eu estava indo para Botucatu fazer mestrado. No caminho para Botucatu, de carro, veio o livro inteirinho na minha cabeça. Eu estava escutando música, pensando em não dormir, porque pegar a estrada de manhã é terrível, né? Pensando em não dormir, e o livro veio inteiro na minha cabeça. Então, nessas horas. Então, várias coisas que hoje foram implementadas no Ibra, inclusive o curso de reabilitação, vieram assim, sem a gente estar pensando o que a gente vai fazer. Mas a gente está sempre preparado para receber alguma coisa. Na verdade, você se coloca à disposição numa questão de passividade para que as coisas sejam intuídas. Mais ou menos isso. É isso mesmo. Você fica pronto para receber. Você está numa passividade mesmo, pronto para receber. Porque quando você está muito ansioso em querer uma coisa nova, ela não aparece, né? Não, se você ficar procurando, vai procurar alguma coisa na sua casa. Você só vai achar quando for procurar outra. Não é? É bem assim. Nós formamos juntos, eu formei em 92 também. 92 também? Era uma outra realidade, né, Cid? Sim, medicina veterinária, né? Eu, quando me formei, eu até gosto de contar isso pro pessoal. Eu me formei, eu não tinha nada, eu tinha uma moto velha, eu vendi a moto, vendi por $100 a moto e montei a clínica. O aluguel da clínica era $100, do aluguel da casa. Em um mês, eu já estava bem de vida. Em um ano, eu estava rico. Era assim, eu atendia de 45 a 50 por dia. Aí, em 2 anos, o proprietário queria aumentar o aluguel da casa, eu falei para ele, não, eu vou comprar a casa do lado. Fui lá e comprei a casa do lado. Aí, depois, a realidade mudou.
Aí mudou completamente. Lá para 99 em diante, Sim. a coisa foi diferente. Sim, né? foi diferente, mudou completamente. O mundo mudou, né? Não foi o Brasil, né? Foi o mundo e também o número de veterinários que foi para o mercado, né? Quando a gente se formou, tinha 3 faculdades. Né? Era Botucatu, Jabuticabal e USP, aqui em São Paulo, praticamente. Aí depois vieram as faculdades particulares e, assim, veio muito veterinário para o mercado. E a concorrência abaixa o preço, não tem... Se todo mundo faz a mesma coisa, tem concorrência, o preço abaixa, não tem jeito. É verdade. Qual que foi a tua trajetória para chegar no Instituto? Qual que foi os passos que você seguiu? Bom, primeiro eu de astronauta quis ser veterinário, né? Então, depois o que aconteceu? Eu também gosto de contar isso no livro, eu conto bastante, que eu tinha, com 12 anos, eu tinha uma calça de veludo. A famosa calça de veludo. E eu só tinha aquela calça e uma calça de tergal azul, bonita calça, para ir para a escola. E eu não podia usar ela durante o dia, tinha que usar a calça de veludo quando saia de lá. E eu sempre falo, era bem naquela época que eu queria namorar. Quem vai namorar um cara que só tem uma calça? Mas ninguém namora. Não tem jeito. Ainda fui crescendo e a calça diminuindo. A calça diminuiu e eu fiquei com ela, continuei com ela. Quando ela rasgou, eu pensei, agora eu vou ganhar outra, né? Não, minha mãe foi lá e costurou a calça. E eu jurei para mim que eu nunca mais ia passar por isso, porque assim, nunca faltou comida em casa, nunca teve nenhum problema assim, mas a gente tinha muita dificuldade. E eu não queria ter essa dificuldade, não queria que meus filhos tivessem essa dificuldade. Foi quando eu, entre 14 e 15 anos, eu comecei a trabalhar. E aí eu foquei tudo para medicina veterinária. Eu comecei a trabalhar, estudar e pensando, eu vou prestar vestibular. Eu estou fazendo escola pública, mas eu vou passar na USP. E aí eu fiz 3 anos de cursinho, eu pagando o cursinho, eu trabalhava à noite, fazia cursinho e consegui entrar na USP, consegui fazer a faculdade e montei a clínica, fiquei rico, depois fiquei pobre, né? E foi quando eu comecei a perceber que a gente precisava de especialidades. Foi quando veio para mim que não adianta eu fazer o que os outros estão fazendo. Eu tenho que estar sempre um passo à frente e tenho que oferecer um serviço que o cliente precisa. Entendi. E aí eu comecei a oferecer, aí fui para ortopedia, fisioterapia e depois para acupuntura e comecei a dar curso em 2000. Encontrei o meu sócio hoje, né? E ele também já dava curso. A gente falou, por que a gente, em vez... Ele falou para mim, inclusive, você coloca 10, 15 numa sala, eu coloco 10, 15. Por que a gente não faz uma sala só com 30? Foi quando surgiu o IBRA. Diminuiu o custo. Diminuiu o custo e a gente conseguiu colocar 35 na primeira turma e aí surgiu o IBRA. E daí para frente é uma bola de neve, porque você faz um curso, faz outro, começa outro. E naquela época não tinha tanta concorrência, a gente conseguiu crescer bastante. E agora, hoje, a gente está com um sócio também que é administrador, que ainda bem que ele está lá, porque não adianta só veterinário querer ser dono de negócio, porque é difícil. E a gente está com o administrador, que aí o IBRA O IBRA está super conhecido hoje, graças a Deus. Maravilha. Professor Dr. Sidney Piesco, que é um grande prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Mundial, falando sobre um pouco a história da medicina veterinária, né? A história de empreendedorismo, a história do escritor Sidney, né? Muito bacana. Eu quero agradecer muito a tua presença e convidá-lo para outras entrevistas aqui no nosso programa Saúde Animal. Eu queria agradecer também, pode contar com a minha presença. Posso deixar Deve. Tá. Para as pessoas que queiram, os ouvintes que queiram tirar alguma dúvida com o Sidney, ele vai passar o seu contato. Sim, o meu contato, quem quiser por e-mail, é sidney@ibravet.com.br. A página do Instituto é ibravet.com.br. E quem tiver curioso para ver meus livros, eles estão na Amazon. A gente tem os livros na Amazon, vocês vão encontrar em e-book. É só colocar o nome Sidney Piesco que aparecem os livros. Tem o Sombra da Alma, os 7 Mundos, tem esse do empreendedorismo que eu acho bem interessante, é um livro fácil de ler, bem interessante. É só colocar Sidney Piesco na Amazon, aparece. Quem tem um Kindle, é só baixar pelo Kindle. Quem não tem, é só instalar o Kindle no celular, seja iPhone, seja Android, e baixar também por ali. Tá? www.ibravet.com.br Sidney@ibravet.com.br. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser algum livro,
Quem tiver alguma dúvida do livro pode entrar em contato. Pode também. entrar em contato, fiquem à vontade. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço, obrigado. Muito bem, estamos concluindo mais uma edição do nosso programa Saúde Animal, todas as quintas-feiras, às 6h30 da matina, aqui na 95,7 FM. E nós voltaremos quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até mais.